Boa noite, boa noite. Como é bom estar neste ambiente. Como é bom poder fazer parte desta programação da noite de hoje. Como é bom Deus ter me escolhido para fazer este trabalho. Como é bom servir ao Rei. Como é bom, como é bom, como é bom. Sejam bem-vindos a este ambiente especial. Sinta a atmosfera que já foi preparada por muito antes. Pai querido, estamos aqui mais uma noite em festa. Reunidos no ambiente das mulheres espirituais. E por que não dizer de homens e mulheres espirituais? Os homens também são bem-vindos e bem-ficados. Senhor meu Deus, eu rogo de forma amorosa que nesta noite as mentes cauterizadas comecem a romper o casulo que lhe lança em um abismo de trevas e que seja essas mentes resgatadas para a luz através da expansão da consciência que vem pela ministração das tuas palavras, que vem pelo poder do Espírito Santo se movendo, e que não seja experimentado por cada um este mover apenas nesta noite, mas em todas as noites da tua existência, para que vocês sejam sal e a luz do mundo, para que vocês façam a diferença, porque aqueles que estão aqui são aqueles que foram chamados, estão preparados, porque têm ouvidos para ouvir e olhos para ver. E que vejam o mover do Pai querido e misericordioso sobre as nossas vidas. E que a gente renda graças em todos os dias do ano de 2024 e de todos os outros anos, a partir das revelações que Deus ministre em nossas vidas, as nossas consciências. Permitam-se hoje deixar esta bagagem de excesso de conhecimentos e de excesso de saber, de excesso de teoria, e se entregue ao mover do Espírito Santo. Deixe que Ele traga as primeiras sementes e que Ele também, se você assim permitir, será capaz de fazer frutificar. Ele só pede uma coisa de cada um: que vocês aceitem o convite. Mais do que isso, que vocês se decidam, tomem a decisão e diga: eis-me aqui, Senhor meu Pai, faça a tua obra em mim. Decisão. Mulheres espirituais precisa saber que no mundo espiritual a senha é a decisão. Tudo começa por uma decisão. E você terá uma comitiva celestial como teu ajudador para que a cauterização da sua mente comece a se romper. Glória a Deus por esta boa palavra. Glória a Deus. Boa noite, Jace, Silvia, Gui, Bru, todos que já estão chegando aí, que ainda vão chegar. Mais uma vez, saudação, boa noite. Que Deus os abençoe de forma extraordinária. E mais do que isso, essas bênçãos vão vir hoje através de palavras que vão falar aos corações e às mentes de vocês. Boa noite. O tema hoje é um tema um pouco desafiador para aquela que um dia buscou muito entendimento através da mente natural, do racional. O tema hoje, Deus nos convida a um mergulho sobre uma palavra que usamos: ataques espirituais. E junto a essa palavra ele me trouxe uma outra: poder da palavra. Vamos conversar e vamos mergulhar nesse entendimento que muito mais tem que falar com os nossos corações, com a nossa consciência,
e que muito mais precisa promover um novo olhar para que a gente possa se predispor a mudar alguns padrões de forma consciente, para pouco a pouco as programações equivocadas também serem transformadas. Eu quero começar falando, trazendo uma passagem muito conhecida de todos. Gênesis 1. No princípio Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície da água. Então Deus disse: haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou luz de dia e escuridão de noite. Algumas versões vão falar sobre trevas. Vamos para mais um conceito. Eu quero trazer só algumas passagens e depois a gente vai conversando sobre isso. João 1, versículo 6. Não, versículo 5. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca consegue apagá-la. João 8, 12. Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se você me segue, não andará no escuro, pois terão a luz da vida. Colossenses 1, 13. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, porque comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Primeira Pedro 2, 9. Vocês, porém, são povos escolhidos, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim você poderá mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Essa é a minha Bíblia Sagrada. A palavra de Deus sobre mim. Eu creio em tudo que ela diz sobre mim. Eu creio em tudo que ela diz que eu posso fazer. E eu tenho uma mente e um coração receptivo para receber essas boas novas e fazer a transformação em mim. Eu creio em tudo que ela diz que eu posso fazer. Essa é a palavra de Deus. Ela traz promessas sobre a nossa vida, sobre a promessa sobre a vida dos teus filhos. E eu creio no que ela diz que eu sou, no que ela diz que eu posso fazer. Amém. Quem mais crê na Bíblia? Quem mais crê na palavra de Deus? Eu citei algumas passagens que nos traz à memória como a luz é vencida pelas trevas. Elas também nos mostram que isso aconteceu desde o início do mundo. Deus já tinha, ao fazer o mundo, decretado quem vencia esta guerra, se assim preferimos dizer. Eu tô falando assim também porque é um vocabulário muito conhecido de nós. A gente costuma dizer, falar de guerras e batalhas, ataques. E eu citei algumas passagens que nos deixa claro quem vence essa guerra. Isso já foi decretado e instituído desde o início do mundo.
quando nos perdemos do nosso caminho, fomos resgatados. E ao ser resgatado, essa palavra também foi firmada sobre nós outra vez. Eu resgatei vocês das trevas e trouxe a luz. E trouxe ao reino do meu Filho amado. E dentro dessas reflexões e dessas passagens, ao ouvir essas passagens, eu quero perguntar a vocês. Toda vez que estamos passando por conflitos, por infortúnios, por desventuras em séries, por que costumamos dizer, clamar e repetir: estou vivendo um ataque, estou sendo perseguida, estou em uma batalha? Porque a tua boca profere aquilo que está contrário ao que o Cristo disse sobre você. Eu te resgatei das trevas para a luz e para o reino do meu Filho amado. Mas costumamos dizer e repetir com tanta convicção de que constantemente somos frutos de perseguição, de infortúnios, de ataques espirituais. Temos palavras mais fortes e outras mais sutis. A árvore que está dando fruto recebe pedra. E vamos nos convencendo de que isto é uma verdade. E vamos fazendo aquilo que é bom e achando que devemos receber pedrada. E achamos e encontramos normalidade. Normalidade na desgraça, na fome, na enfermidade, na falta de provimento. Tudo isso é normal. É ataque, é prova. E assim vamos vivendo a vida, normalizando aquilo que já estava escrito que não é normal. E mais do que isso, continuamos caminhando dizendo que somos seguidores do Cristo. Qual dos seguidores do Cristo, em qualquer parte do Evangelho, vocês viram ele trazer passagem falando que estavam sendo perseguidos espiritualmente, que estavam sendo atacados espiritualmente? Como hoje, depois do Cristo ter nos salvado, costumamos fazer de forma repetidamente, proferindo a palavra de que somos atacados espiritualmente, de que estamos em perseguição. Aí vem uma pergunta: e as coisas que me acontecem? O que é que isso é? E tudo que eu passo? E por que quando eu resolvi seguir o Cristo, quando eu resolvi ajudar meu irmão, etc, quando eu resolvi fazer o bem, quando eu resolvi qualquer coisa do tipo, que seja algo bom para mim, para o próximo, ou diretamente dentro do repertório de vocês, estou servindo ao Pai? Porque eu admito e aceito que tudo que me sobrevém é obra de ataque, perseguição, batalha espiritual. Porque eu me conformo com isso. Porque eu me conformo em falar uma palavra que está contrária do que é dito. Aí eu vou buscar versículos que me digam que eu estou certa. E aí eu vou lhe dizer uma coisa hoje. Que quando vocês fazem isso, vocês sintonizam com esta consciência. Quando o Pai fala da transformação da nossa mente para experimentar a boa e perfeita agradável vontade dele sobre as nossas vidas. Quando ele fala que nos resgatou da treva para a luz e para o reino do Filho, nós precisamos ter a nossa consciência setada lá. Precisamos desse alinhamento ao alto.
Tarefa desafiadora, sim. Porém possível. Muito possível. Ela é desafiadora porque você tem que lutar contra a sua programação mental e contra a programação de muitos que estão em sua volta. A sua programação mental, ela também tem não só a programação de todas as experiências que você foi vivendo, também com as experiências do coletivo. E como é que isso funciona dentro da nossa mente, para que a gente possa começar a entender e ter uma explicação para os infortúnios, para as coisas que nos acontecem, e que a gente não só direcione para uma luta entre o bem e o mal, ao qual nós, como bonzinhos, entre aspas, né, estamos lá perecendo nesta luta. A nossa mente, ela cria as condições para manifestar aquilo que é a nossa programação. A grande questão é que não sabemos quais são as programações que temos internamente. Essa é a parte desafiadora. Porém, as condições materiais que eu vivo, as condições da minha vida me mostram como é essa programação. E se eu ainda vou me alimentar de palavras que comprovem para mim que quem faz o bem, quem serve ao Cristo, quem ajuda o próximo, é fruto e alvo de ataques constantes, assim será. Eu alimento, eu fortaleço a programação que tem lá e vivo mais disso. Eu estou fazendo, sabe o quê? Me conformando com as coisas deste mundo. Eu estou me moldando. Precisamos romper com a programação vigente. Porque, como eu disse para vocês, essa programação que está internamente em você também diz respeito a programações de um coletivo. E que foi construído através de experiência. Quando se tem uma experiência, a gente forma caminhos neurais dentro daquela experiência. Pessoas, por exemplo, que são deprimidas, ela já tem uma programação e tudo ela vê por um viés negativo, triste, depressivo. E é difícil ela encontrar um encaixe da experiência com algo positivo, com sensações boas. Para você fazer novos caminhos, você precisa de ter repetidamente experiências positivas e que aquelas experiências fiquem fixadas em você como algo prazeroso, como algo positivo, como algo que lhe traga felicidade, alegria e contentamento. Mas é um caminho a ser percorrido e que requer o nosso esforço constante, porque até tirarmos toda essa sujeira, a gente precisará se esforçar para isso. E como eu digo, eu não falo que é difícil, porque o que é difícil a mente já rejeita. Eu falo, é desafiador, porém possível. Então eu tenho as minhas programações, e é dentro dessas programações, falando sobre espiritualidade, a gente tem essa conotação de que é aqueles que fazem o bem, aqueles que são luz, aqueles que trabalham para o Cristo, eles são frutos de perseguições, eles são fruto de ataques espirituais de toda ordem. E cadê os meus ajudadores celestiais? Cadê aqueles que o Cristo disse que existe uma legião de anjos ao nosso favor? Cadê? Cadê o resgate das trevas para a luz? Cadê? Hoje vocês vão precisar acreditar em algo. E vão precisar decidir no que vocês vão acreditar e como vocês vão mudar esta programação. E do que vocês se alimentarão. De que versículos, de que passagens vocês vão se alimentar a partir de agora. E de que experiências? Porque toda vez que vier
uma situação adversa em sua vida, o seu caminho neural, prontinho lá, vai encontrar como encaixe perfeito ataque espiritual, prova, expiação, e etc, etc, etc. Causa e efeito, lei da semeadura, e a gente vai encontrar facinho. Como eu não setar aquela experiência ruim nesse caminho neural para começar a enfraquecer ele e começar a setar minha mente na mente do Cristo, no reino que o Cristo já nos foi dito. Resgatei das trevas para a luz e para o reino do meu filho. Vamos começar por uma decisão. Vamos começar a edificar essa consciência a partir do cuidado com a minha palavra e com o meu pensamento. Aí trazemos o poder da palavra. A palavra, ela cria formas. Aqui é um som que eu estou emitindo, vocês estão ouvindo, porque tem outros recursos também, mas se eu tivesse uma pessoa aqui comigo, eu ia estar falando. Vocês não estão vendo como esse som chega até você e chega até os seus ouvidos e você ouve perfeitamente. Mas isso aqui é uma energia. Só que essa energia, ela é carregada de poder também. Ela é carregada de informações. Não só pela estrutura daquelas palavras que eu estou colocando, que eu estou comunicando, mas da minha intenção, do meu sentimento. Ela vem com tudo isso. Das minhas intenções, dos meus sentimentos. Tudo isso vem na comunicação verbal e também temos outras formas de comunicação, mas aqui estamos falando da verbal porque estamos trazendo a questão da palavra. Então, é verdade, quando a Bíblia nos diz a palavra tem poder de edificar e de destruir. E dos próximos tempos veremos aquilo que podemos dizer como prodígios, mais do que nunca, ao proferir uma palavra, aquilo se materializar, se concretizar, se tornar uma realidade. Então, meus irmãos, aproveitemos o tempo que temos entre o que eu falo e o que acontece para nos corrigir. Teremos a responsabilidade daquilo que falamos e jogamos para o outro. E temos a responsabilidade também daquilo que falamos sobre nós mesmos. Precisamos ter esta consciência e começar a educar o nosso falar. O nosso falar, o nosso pensar e o nosso sentir. Mas mais do que educar, precisamos fazer diariamente um exame. Examinar aquilo que é o nosso conteúdo mental e sentimental em nossas ações. Algumas vezes podemos sim pensar em falar algo ruim e barrar. Algumas vezes podemos pensar algo ruim e cortar aquele pensamento. Mais desafiador é parar um sentimento ruim que já foi gerado. Mas também podemos gerenciar as nossas emoções para não permanecer tanto tempo naquele sentimento contrário. Mas as nossas ações também a gente pode refrear. Só que a grande questão é, eu posso fazer esse movimento todo e ainda continuar tendo situações cotidianas que são contrárias a esse esforço todo meu. Sim, porque existe ainda algo em você que no seu inconsciente não acredita daquilo que você está fazendo de forma consciente como algo verdadeiro. A nossa mente é complexa. É quando eu disse, existe um tempo para que o novo caminho neural seja formado. Enquanto isso, a minha mente quer voltar para o estado natural que ela conhece, para aquele que gera menos esforço, e ela fica buscando causas para que diga que aquela programação antiga é a mais condizente, é a mais verdadeira. E que você jogue tudo pro alto e volte a ter os mesmos padrões de pensamentos e comportamentos. Volto a repetir. É um exercício.
constante. Precisamos exercitar essa máquina que temos, que é a nossa mente. E nos últimos tempos isso é mais precioso e necessário do que nunca. Porque veremos muito em breve as coisas que a gente pensa e fala tomar forma. Alguns com isso muito mais intenso do que outros. Alguns de vocês já até conseguem, já estão até vendo isso acontecer. Isso é o que as pessoas falam de despertar. Isso é o que a pessoa fala sair da Matrix. Rejeitar, não aceitar as condições que estão postas aí. Alinhar, alinhamento interno. Espírito, mente, alma e corpo. Alinhar e unificar ao alto. A mente do Cristo. Experimentar o mover do Espírito Santo nos guiando. Sobretudo quando o mundo começa a dizer que você está no caminho contrário. Mas realmente você vai estar no caminho contrário. Você vai estar no caminho que te tira da Matrix. Que te tira das deformidades que você vive. Um caminho que te eleva. E que cada um de nós se permita, aceite, colocar empenho nessa transformação. E com a certeza e a fé de que vocês não estão só. E que esse esforço ele será coroado muito em breve. Quando você conseguir trazer realidades do reino para a sua vida. Quando você começar a experimentar bem-estar, paz, contentamento, a glória de Deus. Essas são coisas que nos são dadas. Nós precisamos acessar. Essa é a nossa parte, esse é o nosso empenho. Acessar. De fato, nos são coisas dadas. Porém, eu precisarei do meu trabalho contínuo, do meu esforço para acessar, começando pela transformação da minha mente. Lapidação da mente. Nós temos tesouros mentais que precisam ser lapidados para colocar a serviço de transformar tudo isso que eu trouxe e vim conversando com vocês até então. A primeira coisa que vocês vão precisar fazer é parar de dizer que o que vocês estão vivendo é ataque espiritual, é perseguição, é prova, é batalha espiritual. Vocês vão precisar parar de dar força e poder a esse tipo de consciência. Eu estava falando sobre a energia do poder da palavra, que ela forma energia. Essas palavras e essas mentes estão todas dentro de um patamar de consciência. Então todas essas palavras que são mais inferior, que fala mais sobre batalha, sobre treva, sobre luta, sobre desavenças, sobre todas as desgraças humanas, elas estão dentro de um patamar vibratório que diz respeito a um coletivo. O seu papel vai ser romper isso e passar. Mas você terá ajuda para isso. Vocês primeiro precisam tomar decisão. Declarar o poder da palavra. Porque quando estamos nesta faixa, isso tudo é alimentado por essas consciências, tanto consciências no plano terreno quanto no plano espiritual, porque nos afinamos espiritualmente também, né? Se eu vivo batalha, se eu vivo na guerra entre o bem e o mal, eu vou estar me afinando com isso, com todo esse processo. E aí eu vou estar trazendo mais disso para mim, vou estar alimentando, vou estar proferindo palavras que alimentam toda essa consciência física e espiritual e alimento isso no meu entorno.
formas, pensamentos são criadas ao ponto de ser visível no mundo espiritual. E para aqueles que conseguem enxergar, o extrafísico também vai enxergar. Daí, às vezes, a pessoa chega bem intencionada e outra pessoa que já tem essa visão expandida consegue fazer uma leitura e sentir algum incômodo. Ou não faz uma leitura, não consegue ver com os sentidos espirituais da visão, mas às vezes consegue sentir em termos físicos de sentir um mal-estar. Enfim, consegue perceber aquilo que está em você. Ainda que você seja uma pessoa que pratica o bem, que está servindo a Deus, enfim, você, às vezes, na sua presença, causa um mal-estar. E aí você simplesmente vai dizer, mas é a batalha que eu estou vivendo, é muito peso. É a batalha que eu tenho levantado para um irmão Y, B, X, Z. E você carrega esse peso. E você é o próprio peso. Precisamos desprogramar. Na descrição do vídeo eu vou deixar lá um link para aquelas pessoas que sentirem de ter um acompanhamento para essa programação, participar do GPS em Deus. E essas pessoas, elas vão colocar o nome, vão pedir informação e podem colocar seus nomes na lista de espera para o próximo grupo do GPS em Deus. E poderão ter esse apoio. Mas vocês não contam só com o apoio físico meu, mas vocês também, independente de estar dentro desse processo do GPS em Deus, vocês também têm, independente de estarem nessa caminhada comigo ou não, vocês também, ao decidirem, terão sim, e crer, terão o apoio espiritual. O Cristo também nos asseverou sobre isso. Eu vou, mas deixarei, mas enviarei para ti o Espírito Santo para que eles possam te lembrar tudo que eu disse e te revelar coisas outras. É o nosso ajudador. Então nenhum de nós está desamparado. Quando acontecem essas desventuras, algumas pessoas já têm o entendimento de que Deus permite para que nós sejamos provadas, que Deus permite para que a gente possa fazer a nossa caminhada de forma independente. Como deixar caminhar com as próprias pernas aquele que ainda está engateando? Que ainda está na infância espiritual. Será que você já tem maturidade espiritual para ter contato e ver o mundo espiritual de uma forma tal que você possa realmente, pelas suas condições materiais, se prevenir, lidar com tudo isso? Precisamos ir para mais alto. Precisamos rasgar primeiro a condição que estamos submetidos. E que não é da agora, já vem de muito tempo. Vem desde os nossos ancestrais. Mas a gente também, por amor e misericórdia, assim como o Pai foi misericordioso conosco, podemos decidir de hoje em diante que nós seremos fonte terminal desse padrão. Sairemos dessa matrix, como alguns gostam de dizer, ou desta consciência do mundo de terceira dimensão e terceira e quarta dimensão para expandir e acessar dimensões do reino de Deus. Eu trouxe alguns esclarecimentos para que a gente possa ver que é real e que muita coisa que lhe acontece é a sua mente que cria as condições de acordo com a programação que você tem lá. E de fato, você tem livre-arbítrio. Então as pessoas que dizem que seus infortúnios são permitidos por Deus, também é verdade. Para que vocês acordem. Acordem e decidam parar de sofrer.
acordem e decidam parar de estar nesta ciranda de altos e baixos. Parem de viver como aquele homem que a gente vê na Bíblia que caía constantemente na água e no fogo, atacado por espíritos trevosos. E o Cristo, com a tua presença, o libertou. Só que, ainda hoje, mesmo Cristo dizendo que estávamos libertos, as gaiolas abertas e nós ainda achamos que estamos fechados. O teu cárcere já foi aberto, homem e mulher. Já está aberto. Já está pronto para você sair de tudo isso. Você já tem palavras e revelações que lhe mostram o caminho. Agora vocês precisam decidir e fazer o caminho de volta. E por mais desafiador que seja no início, a recompensa ela é certa. O Cristo não nos convidou para sair das trevas para a luz, para o reino de Deus. Não foi para a gente pegar e caminhar para uma desventura. Ou a gente crê, ou a gente não crê. Se munam de esperança e de fé. Tenham amor por si mesmo. Se priorizem. Decidam. Decidam por romper toda essa condição vigente. Decidam ser o diferenciado. Não aceite o que a tua mente lhe diz. Não aceite as causas que ela produz. De hoje em diante, quando vocês passarem por situações desafiadoras, entenda que algo em você, algo na sua programação está produzindo aquelas causas. Examine. Se questione. Tudo que está externo demonstra o que temos internamente. Nem sempre esse análise dos sinais externos parece ser muito fácil, mas à medida que vocês vão se propondo a fazer isso, vocês vão avançando e vão ganhando estatura espiritual e vão ganhando cada vez mais discernimento. Lembrando que vocês têm um ajudador. Então, vocês precisam fazer esse movimento. Se eu vivo muito em bagunça, em confusões, o que é que isso está demonstrando do meu mundo interno? Que internamente eu estou bagunçada? Que internamente estou precisando me ordenar, pensamentos, conceitos? Se eu constantemente estou sendo abordado por pessoas que estão na rua em situação de privação, o que é que está dizendo no meu mundo interno? Do que é que eu estou privado internamente? Aonde eu estou mendigando internamente? Aonde eu sinto falta? Aonde eu não sei que tem recursos para que eu possa me suprir e dependo da necessidade, da boa vontade alheia? Aonde eu estou faltando com amor e compaixão comigo? Uma situação de você estar o tempo inteiro sendo abordada pode representar várias possibilidades. Por isso que eu falo, no exercício a gente vai começando a aprender o que o externo está comunicando do meu mundo interno. Para alguns, aquele excesso de pessoas pedintes pode estar demonstrando uma falta de amor, de zelo interno, uma carência extrema, onde ela não se sente capaz de suprir, onde ela vive nessa falta e ela acha que só a boa vontade alheia para ofertar isso a ela. E é boa vontade, tenho que ter a boa vontade de alguém que me ame, que me dê amor, que olhe para mim. Para outros, pode simplesmente significar que ela vive escassez financeira,
Para outros, que ela não consegue ter reconhecimento e que ela vive o tempo inteiro pedindo que as pessoas a reconheçam, a valide. Enfim. Por isso que mais do que ninguém, vocês são as próprias pessoas capazes de ler o seu entorno e entender o que te diz do seu mundo interior. Isso aqui é uma chave poderosa. Porque se vocês começarem a fazer isso, vocês vão começar a pegar lá o que é que tem de programação que está fazendo as condições objetivas. Ou seja, Deus é bom, o universo é maravilhoso, o tempo inteiro ele está nos comunicando. Assim como dores, enfermidades, está comunicando algo que você precisa olhar e melhorar. Falências de órgãos, alimentações inadequadas, excessos de pensamentos equivocados, ansiedade, enchendo a minha mente de coisa, não esvaziando. Então, tá demonstrando. A enfermidade muitas vezes chega para demonstrar aquilo que já está bombardeado. E muitas vezes a gente vai fazer o exame e não dá nada. Porque ainda não está no físico, mas energeticamente já está ali. Que bom. Mas se eu soubesse ler, eu não precisaria que a doença se instalasse. Eu trataria aquele sintoma, mais do que isso, ia na raiz e fazia a transformação. Transformaria os meus pensamentos, os meus sentimentos e logo o meu comportamento. Essa tríade inseparável. Só que muitas vezes a gente fica em um desses polos. E hoje eu trouxe uma forma de vocês, através da sua condição externa, analisar o que é que está representando do seu mundo interno, do seu mundo mental. Porque tem pessoas que já estão tão desconectadas do sentir, que se eu pedir para ela identificar como é que ela está sentindo, o que é que ela sente, ela também não vai saber. Outras, a mente é tão acelerada que ela não consegue pegar o fio da meada ali, daquela, para poder ter um fio, né, um ponto de partida. Mas as condições externas dela vai demonstrar. Portanto, meus irmãos, eu trouxe hoje que nós temos inúmeras formas de perceber o que é que estamos tendo no nosso mundo interior. E quando eu falo mundo interior, também falo da nossa condição espiritual. Porque a nossa condição espiritual, a nossa identidade espiritual, a nossa assinatura espiritual, a nossa vibração espiritual, tudo isso é dado por este conjunto de pensamentos, sentimentos e ações. Esse conjunto todo é que vai ditar quem somos e vai ditar o que é que chega em termos espirituais de nossa presença. E precisamos, mais do que nunca, para ontem, começar a transformar tudo isso. Começando a lapidar a nossa mente, começando a trazer a consciência do nosso sentir, começando a observar o nosso entorno. Começando a ter cuidado no que eu falo, no que eu ouço e no que eu vejo. Como Daniel, saiam da comunhão se assim for necessário. Se o lugar onde vocês estão tendo comunhão está lhe trazendo mais de palavras negativas, aparte-se. Vá para o deserto. Não espere ser retirado por uma enfermidade. Não espere ser retirado por uma desgraça qualquer. Porque nessas horas você vai ficar no deserto e aqueles que você faz tanta questão de ter comunhão, eles dificilmente irão te visitar. Dificilmente eles irão te visitar. Eu gostaria que vocês fizessem, deixassem comentários. Eu também vou deixar no YouTube essa live. Perguntas, sugestões para as próximas lives. E eu gostaria de entender como é que essas coisas foram repercutindo para vocês. E às vezes uma dúvida de uma experiência que alguém tenha pode ser algo que ajude o outro. Vamos nos afinar também com o equilíbrio entre dar e receber.
Compartilha, comenta, curte. São formas, eu estou dando meu tempo e meu conhecimento e vocês retribuem também dessa forma. Vamos aprender o equilíbrio em tudo que nós vamos fazer. Aí fazer que nem aquelas pessoas, quase que não sai. Mas vamos praticar, gente, o equilíbrio em tudo. Temos muito trabalho a ser feito. Isso é verdade. Nos equilibrar com as leis universais, da ordem, da reciprocidade. Do amor, né? As leis do amor. Cuidar da nossa mente, aprender a cuidar da nossa mente, ganhar inteligência espiritual, ganhar inteligência emocional. Isso é uma coisa vai levando a outra. É unicidade, é o que se fala de unicidade. E isso tudo vai te levar ao autoconhecimento. Vai levar também a limpezas geracionais. E vai estabelecer um novo patamar para as gerações futuras, sobretudo da sua linhagem. Quando você se cura, você cura para jogar luz para os que vieram antes e jogar luz para os que virão depois. Assim eu vou encerrar. Já chego no final dessa live, agradecendo a presença de cada um que se disponibilizou, tirar este momento para estar aqui nessa reflexão, nesse momento de vibração, nesse momento de transformação. E com muita gratidão, a gente encerra nosso encontro, rogando que essas palavras sejam frutíferas. Que as cauterizações mentais comecem a romper em nome de Jesus no dia de hoje. E que no ano de 2024 seja um marco de transformação das nossas mentes. Onde a gente comece a sair da Matrix. Onde a gente comece a se decidir a não se amoldar às coisas do mundo. E que a gente comece a limpar as deformidades que em nós ainda está. E que a gente comece a adentrar em um novo cenário. Um cenário de glória. Um cenário do reino de Deus. Um cenário de uma transição planetária. O nome que cada um preferir chamar. Que a gente possa entrar nos novos tempos. E que a gente possa, através de uma mente limpa e de uma fé firmada, estabelecer essa nova condição para as nossas gerações, para as gerações futuras, tanto da nossa linhagem, da nossa parentela, como da humanidade. Porque todos nós somos um. E é outro senso que precisamos trabalhar, o senso de pertencimento a uma grande família. Fazemos parte de uma espécie, temos um pai único. Precisamos reconhecer isso, sentir, trazer a lembrança para cada célula do nosso corpo. Para a gente poder experimentar milagres e prodígios sobre as nossas vidas. E que o poder e o mover do Espírito Santo, esse fogo consumidor, esse fogo transmutador que aqui está presente, possa começar a transformar cada um de vocês. Que vocês possam receber de bom grado e com felicitação este poderoso mover que está aqui desde o início do nosso encontro e que possa permanecer com vocês ao longo da semana, transformando, deixando aquilo que a gente fala, as fichas caírem. Que vocês possam mudar a programação para que vocês tenham um alinhamento com aquilo que vocês desejam ser. Que vocês tenham forças e persistência e constância para poder firmar essas novas verdades
que vocês desejam a partir de hoje acreditar. E que por mais que as condições externas e que o mundo lhe traga contrário àquilo, que vocês sejam consistentes, persistentes e fervorosos em se manter firme. Tampe os ouvidos para aquilo que seja contrário. Vá, se retire para o deserto se assim for necessário. Escolha a tua mesa de comunhão. E que vocês sejam bem-sucedidos, porque vocês já estão resguardados. Em nome de Jesus, muita paz e uma noite abençoada para cada um. Gratidão, gratidão, gratidão.